Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É muito bom estar aqui. Não tem ideia da minha alegria. Mas eu ainda estou assim meio... Não sei porquê, né? Às vezes começa a doença, ataca um ou outro. Mas no meu caso eu fiquei sem vigor físico. Então talvez... Então tem que... Não sei quanto tempo eu consigo falar, mas já conversei com os médicos, eles falaram que é assim, que é normal, então vou aguardar. Mas em nome de Jesus, daqui a pouco eu estava ouvindo aqui aquele vídeo, eu falei, nossa, eu não consigo pregar daquela altura mais. Bom, por agora, né? Daqui a pouco eu volto ao meu normal, em nome de Jesus. Então você dá um desconto aí. Feche seus olhos, vamos orar, agora é a hora de nós... entendermos a palavra de Deus, compreendermos a palavra de Deus, renovarmos a nossa mente, sabe, focarmos no Senhor, porque não tem nada nessa terra que não seja o Senhor que nos interessa, em nome de Jesus, amém? Então ore agora e peça isso ao Senhor. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, que a Tua boa palavra se revele a nós, que a luz do Espírito Santo traga revelação da Tua palavra, para nós avançarmos, crescermos, sermos edificados, amadurecermos, Senhor, e conquistarmos, ó Deus, o Teu propósito nessa terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 14. Sabe, irmãos, nesses dias eu vendo jornal, lendo coisas, vendo a situação que o pessoal do Amazonas está passando, toda aquela dificuldade. Então, assim, os prognósticos e as notícias são muito ruins. E se você ficar muito olhando isso, esse negócio complica a minha vida e a sua. Eu me lembro quando eu estava internado lá no hospital, eu não podia ligar a televisão, porque ligava e falava, morreu tantos de Covid, morreu tantos não sei o quê, ficaram tantos... Eu falava, mas eu estou aqui, estou com esse problema, ficar vendo essas coisas aí, eu estou numa guerra espiritual aqui com o diabo. Então, assim, eu e você temos que escolher aquilo que nós vamos ouvir e aquilo que nós vamos crer. Ainda que talvez não tenhamos como não ouvir determinadas coisas, nós precisamos escolher aquilo que vai ficar na minha mente, no meu sentimento, na minha vontade, na minha vida. Então, se você vê esse ano, principalmente o primeiro semestre, não tem boas expectativas. Quase em área nenhuma, nem na saúde, nem na economia, nem nos negócios, nem nos relacionamentos. Então tem muitas pessoas que com esse afastamento estão tendo problema de depressão, problemas de doenças e tudo. Aí você ouve isso e às vezes você passou por isso, ou está passando, ou tem pessoas à sua volta passando. Então, e aí, o que faz? Eu quero falar para você, nós teremos um ano de vitórias em nome do Senhor Jesus. Eu rejeito e não aceito essas notícias, isso não vai pautar a minha vida, nem vai definir a minha vida, nem da minha família e nem da igreja que eu lidero, que são vocês. Nós teremos um ano de vitória. Sabe por quê? Porque Deus disse. Sabe, Deus não depende desse vírus, Deus não depende da economia, Deus não depende do sol, Deus não depende da terra, não depende de nada. Se Deus disse que vai ser vitória, é vitória. E eu falei para os irmãos que Deus me deu uma palavra, que isso foi no início do ano passado, que era um tempo de vitória, e que Deus não tinha definido que seria um mês, ou seria 6 meses, ou um ano, é um tempo de vitória. E falei para os irmãos, na passagem do ano, qual é o modo, porque você sabe, eu e você precisamos sempre ter em mente, eu e você precisamos andar no tempo de Deus. Irmãos, se Deus falar que é tempo de algo, e eu querer fazer uma outra coisa, com certeza absoluta, aquilo ali não vai funcionar, porque quem define o que permanece é a palavra de Deus. Eu, mais do que nunca hoje, me agarro na palavra de Deus, porque é a única coisa que permanece. É a única coisa que você pode abraçar, porque você tem certeza que aquilo vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Então, se Deus diz que é tempo de vitória, não ande na expectativa da derrota. Não faça isso, em nome de Jesus, em benefício seu, em benefício da sua família, em benefício daqueles que estão junto com você, em benefício dos seus negócios, em benefício da sua célula, do seu ministério, dos seus amigos. Ande no tempo de Deus, não no que o mundo diz. Agora, a palavra de Deus diz que tem o tempo e tem o modo.
Então existe uma forma dentro do tempo de Deus para que você tenha vitória. E eu vou te falar uma coisa, tudo que Deus quer que você tenha são vitórias. Tudo que Deus quer que você tenha é vitória. Vitória em todas as áreas. Eu sei que não necessariamente a gente às vezes tem vitória numa ou noutra área, tem numa, às vezes tem outra, e isso é por falta de entendimento de como as coisas funcionam no reino de Deus. Deixa eu te falar algo. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, quando estava às portas de Canaã, mais ou menos 2 anos depois que eles saíram do Egito, eles já estavam à portas de Canaã. Os espias entraram na terra, foram ver a terra, e eles verificaram que o que Deus diz era verdade, que era uma terra que manava leite e mel. Eles trouxeram até prova disso para que as pessoas pudessem ver. Trouxeram um cacho de uva que precisavam de 2 pessoas para carregar o cacho de uva. Aí você imagina o tamanho desse cacho de uva. Então, o que Deus diz é verdade, é uma terra boa. Mas eles vieram com outro relatório, que aí não era de Deus. Era um relatório de vista, era um relatório que eles olharam, que eles viram, de contexto. E eles falaram o quê? Olha, a terra é boa, como Deus diz, mas Deus não falou toda a verdade, porque é uma terra de gigantes e cidades fortificadas. Então, olha, Canaã aponta para o propósito divino, Canaã aponta para o lugar onde você tem que estar, Canaã aponta para a vontade de Deus para você e para mim, ou seja, Deus tem uma terra boa para mim e para você, ou seja, Deus tem vitórias em todas as áreas da nossa vida, é assim. Só que Canaã, eles foram lá verificar que era também gigantes e cidades fortificadas. Agora eu te falo o seguinte, as gigantes cidades fortificadas era para quem? Para Deus ou para eles? Para eles. Não era para Deus. Não existe gigante para Deus. Não existe cidade fortificada para Deus. Não tem nada que possa parar Deus. Então Deus não falou isso porque para Deus isso não é nada. O que Deus queria que eles entendessem é uma terra de vida. É uma terra que eu vou abençoar vocês. É uma terra que eu vou dar vitória para vocês. Mas eles enxergaram os gigantes e as cidades fortificadas. Então veja, e eles falaram, Deus mentiu, porque Deus não falou toda a verdade, então nós não podemos acreditar sempre em Deus, mas acontece que 2 deles falaram o que é a verdade, falaram, bom, tem gigantes, tem cidades fortificadas, isso é um fato, os gigantes são maiores do que nós, as cidades fortificadas são mais fortes do que nós, pode nos impedir, mas nós temos Deus, e Deus nos deu, então isso não pode nos resistir. Vamos entrar. Bom, eram 12 espias, 2 falaram isso, os 10 infamaram, conseguiram passar essa visão para toda a igreja. O que aconteceu? Deus falou, vocês não podem entrar, porque se vocês entrarem, vocês vão morrer. Se vocês entrarem, os gigantes vão destruir. Se vocês entrarem, as cidades fortificadas vão pará-los. Então não pode entrar. Volta para o deserto, vocês aprenderem a quê? A depender de mim, a confiar em mim, a saber que eu estou presente, a saber que sempre vocês vão enfrentar gigantes e cidades fortificadas, mas eu vou dar vitória para vocês. Voltaram, passaram 38 anos para aprender isso. Pergunta para o seu irmão, quanto tempo você quer para aprender isso? O que é que vai ter que acontecer para você aprender isso? Aquele povo levou 38 anos para aprender isso. Eu vou falar para você, eu não quero isso, nem vou levar 38 anos. E cada dia eu vou aprendendo isso com o que Deus está falando, cada dia aprendendo mais, a depender de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, o tempo é de vitória, agora o modo é que você tenha uma vida equilibrada, sabendo o que vai acontecer, antes de acontecer, para que você se prepare para o que vai acontecer. Então o homem de Deus, a mulher de Deus vitoriosa e vitorioso, são aqueles que vivem no equilíbrio entre saber que o que Deus tem para mim e para você é vitória, é vida, é bênção. No entanto, nós vamos enfrentar tribulações, adversidades e guerra espiritual com os gigantes e as cidades fortificadas. No entanto, Deus vai nos dar a vitória. Então, esse equilíbrio, esse entendimento vai fazer de você um vencedor. Porque tem pessoas que trabalham a vida cristã o seguinte, ou eles são tudo para cá, ou são tudo para cá. Ou eles entendem que é o seguinte, se Deus der uma palavra, todas as portas vão se abrir. Não vai ter uma porta fechada, não vai ter uma guerra, não vai ter uma resistência. Eles pensam isso. Quando encontram a primeira resistência, eles pensam que erraram na palavra de Deus. Eles pensam que estão em pecado, eles pensam que está errado. E aí, no final de tudo, eles desacreditam em Deus.
Eles olham para Deus e falam, como o povo fez lá às portas de Canaã. Deus não falou toda a verdade. A vida cristã não é assim. Muitos desanimam, muitos desistem, porque eles pensam o seguinte: Deus falou, então todas as portas vão se abrir. Ontem a filha do Isaías casou, eu falei alguma coisa lá. Casamento, tem muitas pessoas que oram, ouvem de Deus qual é a pessoa que eles devem se casar, Deus confirma isso, é a pessoa, eles fazem corte, ou seja, tem um relacionamento saudável, santo, conhece a pessoa, conhece a família, está tudo certo e casam. Ótimo, glória a Deus, fez tudo certo. Mas eles pensam que o casamento vai ser assim, um pedaço do céu da terra. Aí no primeiro problema que tem, aí fala, não, eu errei, não é essa pessoa, porque senão não ia dar esse problema. Quer dizer, eles esqueceram dos gigantes e das cidades fortificadas que existem dentro de Canaã, que eles vão ter que enfrentar. Alguém abre uma empresa, orou e tudo, e tem convicção de Deus que era para abrir a empresa. Aí começa, mas daqui a pouco tudo, as portas todas se fecham. A coisa parece que não vai para frente. É resistência de todos os lados. E aí a pessoa pensa, bom, ou Deus não está comigo, ou eu não ouvi direito a palavra de Deus, porque olha os gigantes e as cidades fortificadas. Então esse é o grupo que pensa que a hora que recebe uma palavra de Deus, tudo, as portas todas vão se abrir automaticamente. Isso é um erro, isso é um erro. A vida cristã não é assim. Mas tem outros que é o contrário. Tudo para eles acham que vão dar errado. Não, se eu entrar numa fila de banco, todo mundo pode sair de trás, porque essa não vai andar. Porque tudo dá errado para mim. Se eu for viajar, o carro vai estragar na estrada. Se alguém for promovido lá no trabalho, não vai ser eu. Ele vive acusado. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou para mim, eu me sinto reprovado por Deus. Eu falei, sai disso. Sai disso, está aqui nesse grupo, só vê os gigantes e as cidades fortificadas, não entende que tem uma palavra de Deus, não entende que tem o poder de Deus, não entende que Deus está com ele. Então ele só vê o problema, e o problema cresce a cada dia, e ele vai olhando, o problema vai crescendo, 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 até que ele desiste. Então, tanto aquele grupo quanto esse grupo, não vai ter vitória, não chega, não conquista, porque tem uma visão equivocada, uma visão errada do que é a vida cristã. Então veja, Canaã tem leite e mel, é terra de Deus, é terra de vida, é terra onde você planta e colhe, é terra onde você tem vitórias. Mas Canaã é terra de gigantes e cidades fortificadas que eu e você vamos enfrentar e que nós vamos vencê-los todos em nome de Jesus Cristo. Fala para o seu irmão, você entendeu isso? Alguém fala, pastor, esse negócio foi lá no Velho Testamento. Então vamos ver um texto do Novo Testamento que diz a mesma coisa. Abra a sua Bíblia aí, já falei, né? Mateus 14, verso 22. Aí a palavra de Deus diz, Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, vamos ler até o 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, eu quero ler aqui com você e meditar em 6 pontos nesse texto aqui, que é tudo isso que eu falei aqui para você, e que está aqui. Vamos ver, vamos ler a palavra de Deus, vamos crer no que está escrito. Então, primeira coisa, eu falei para você, Deus nos deu uma palavra de vitória.
E nós vamos ter vitórias esse ano, mais do que o ano passado. Por que nós vamos ter? Porque tem uma palavra de Deus, só por isso. Não é porque o governo vai administrar bem, não é porque o mundo vai mudar, não é porque vai ter uma vacina contra esse vírus, não é porque a economia vai ressurgir, não é nada por isso. Deus não depende disso para nos dar vitória. Só depende da palavra dele. Se ele diz que é tempo de vitória, então teremos vitórias. E aqueles que crerem nessa palavra terão vitória. Aqueles que ficarem olhando para os gigantes de cidades fortificadas vão ficar lutando com eles. E vai passar o tempo e não vai ter vitória. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Nós precisamos agarrar a palavra de Deus. Olha o que aconteceu com esses discípulos. Eles estavam no meio de uma tempestade. Mas por que eles foram parar no meio daquela tempestade? Porque eles receberam uma palavra de Jesus. Olha o que a Bíblia diz, está claro aqui. Eles não entraram no barco e foram passear sem perguntar para Jesus, fazer qualquer coisa. Não foi isso, não. Olha o que a Bíblia diz, está aqui no verso 22. Logo a seguir, esse logo a seguir é porque tinha acabado de acontecer a multiplicação dos pães. Jesus tinha passado o dia inteiro ministrando, pregando. Na verdade, deixa eu historiar isso aqui. Os discípulos saíram para pregar o evangelho. Jesus mandou de 2 a 2. Eles foram pregar os evangelhos nas cidades e tudo. E você sabe, não tinha carro, não tinha avião, não tinha trem, não tinha moto, não tinha bicicleta, não tinha nada disso. Eles faziam isso andando. Chegava numa cidade e pregava o evangelho, chegava em outra, pregava o evangelho, ia para outra, andando e tudo. E quando eles voltaram, Jesus disse, como que foi? Então eles foram para uma missão. Eles estavam assim, cansados. E aí eles só deram boas notícias. E Jesus falou, vamos sair para descansar. E nesse texto, a Bíblia fala que eles não tinham tempo nem para comer, eles trabalhavam muito. Eles frutificavam muito, eles estavam envolvidos 100% no reino de Deus. E aí Jesus fala, vamos descansar. Vamos para um lugar deserto, porque lá nós vamos descansar, lá o povo não vai atrás de nós. Eles foram, só que o povo viu para onde eles estavam indo. E o povo chegou antes deles. Quando eles desembarcaram e chegaram para descansar, tinha mais ou menos 15 mil pessoas. A Bíblia diz que Jesus olhou para eles e ficou com compaixão. Esse é sempre o olhar de Deus para mim e para você, compaixão. Ele olhou, compaixão, falou, nós vimos para descansar, mas agora não dá, eles estão aí, são ovelhas que não têm pastor, nós vamos pastorear. Jesus pregou o dia inteiro. No final da tarde, os discípulos falaram, Jesus despede eles para eles irem embora comer, olha como que está. E aí aconteceu a multiplicação dos pães. E aí o que Jesus fez? Então logo a seguir, é esse versículo. Logo a seguir, Jesus falou para eles, compeliu, ou seja, mandou, entra no barco, vai para o outro lado, para quê? Para descansar. Para descansar, que era o alvo antes. Um dia atrás, era para descansar. Ou melhor, no início do dia era para descansar. Agora eles trabalharam mais ainda. E aí Jesus falou, então vai para o outro lado do lago. Não sei se você já foi em Israel, conhece... na verdade fala Mar da Galileia, mas é um lago, e é um lago imenso, muito grande mesmo, acho que tem mais de 15 quilômetros de distância. Então vai para o outro lado, eles entraram no barco. Então eles tinham uma palavra do Senhor, para quê? Descanso, entraram no barco, e vai embora, Jesus mandou, vamos lá. O que é que aconteceu? Tempestade, mas eu quero falar para você o seguinte, eles tinham uma palavra e entrou. Eu e você temos uma palavra, estamos entrando o ano em cima de uma palavra de Deus, um ano de vitória. Eu quero que você marque isso, faço questão de falar para você que está me vendo online, quero que fique gravado isso, porque no final do ano eu quero contar as vitórias que nós tivemos e você saber, Deus nos deu uma palavra antes em nome de Jesus. Então, é um ano de vitória. Não quero saber o que a televisão fala, não quero saber o que os outros dizem, o que os governos dizem, que os especialistas, os analistas, os negacionistas, os cientistas, não me importa o que eles falam, me importa o que Deus diz. Então, fala para o seu irmão, você tem uma palavra de vitória. Entra no barco, porque nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Mas o que é que aconteceu? Está escrito aqui. Então, olha, Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar. Então, vai, eu estou mandando, vai lá para o outro lado. Eles foram. E Jesus despediu as multidões, subiu no monte para orar. Então, Jesus está lá orando e os discípulos estão lá em cima da palavra dele, navegando. Aí no verso 24 fala, entretanto o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Oh, Jesus. É aqui que entra os gigantes e as cidades fortificadas. O vento sempre vai ser contrário.
Eu e você jamais vamos encontrar um vento a favor nesse mundo, porque tudo conspira contra Deus e contra a palavra de Deus. Nesse planeta só tem eu e você, a igreja do Senhor, que segue a palavra de Deus. O resto não segue, é tudo contra. Não pense você que você não vai encontrar vento contrário, é o contrário, você sempre vai encontrar um vento contrário. Isso é necessário na minha vida e na sua. E o que é o vento contrário? O vento contrário é tudo aquilo que tem origem no diabo. Então, o diabo é vento contrário. Você fala, isso aí nem precisa falar, mas eu quero te falar mais. O mundo também é vento contrário. Não pensa você que você vai encontrar uma reportagem, um anúncio, uma notícia para te abençoar e para te animar a servir a Deus. Não vai. O mundo, quando vê você servindo a Deus, quando você fala que vai ter vitória no meio de tudo isso, eles chamam você de negacionista. Quando você tem fé e crê na palavra de Deus, mais do que o que você crê na ciência e no homem, eles falam, você é alienado, você não serve para nada. Eles falam, eles desprezam, eles rotulam você e eu. Isso é vento contrário. Chega lá na sua escola, chega lá no seu trabalho e fala, esse ano vai ser um ano de bênção. Nós vamos ter muita vitória porque Deus falou. Se você não for demitido, ou se você não for excluído, ou hoje, se você não for deletado das mídias, eu duvido muito. Se você colocar isso no Twitter, se você colocar isso no Facebook, no Instagram, eles vão lá e cancelam a sua postagem. Cancela porque você é um negacionista, porque você é ruim da cabeça, porque você é alienado, porque você está falando besteira. Porque o mundo é contrário, o mundo é vento contrário. Então não é só o diabo, porque o mundo é do diabo. Mas tem mais que é vento contrário. E aí talvez você vai assustar. A sua carne é vento contrário. A minha carne e a sua carne, ela não ajuda, ela não se alia às coisas de Deus. Deus dá uma palavra, a sua carne fala, isso não é possível. Deus fala horas, você fala, não, eu vou fazer outra coisa. Deus fala, lê a palavra de Deus, você prefere ver televisão. A carne é contrária. Jesus disse isso. A carne é inimiga do Espírito. A carne milita, guerreia contra o Espírito. Então o vento contrário é o diabo, mas não é só ele, é o mundo. Não confie no mundo, não confie na sua empresa, não confie no seu emprego, não confie nas suas qualificações naturais. Isso é mundo, não confie nisso, porque isso é contrário. E nem confie na sua carne. Quando você perceber que a sua carne está tomando conta, vai orar, vai buscar alguém para estar junto, vai ler a palavra de Deus, vai adorar a Deus. Porque a carne milita contra o Espírito. Isso são os ventos contrários. Lá na época de Canaã tinha um gigante. Tinham vários gigantes, homens com 3 metros de altura. Golias era um. Davi matou um Golias. Esses homens existiam, era literal. As cidades eram cidades fortificadas. Era aquele muro de Jericó. Tinha muro lá de mais de 14 metros de altura, com largura de 5 metros, que podia passar uma carruagem no muro. Isso era uma cidade fortificada. Hoje, isso aponta para o seu trabalho, isso aponta para a escola, isso aponta para a guerra espiritual, para a mídia. Isso são as cidades fortificadas e são gigantes hoje. Mudou quem são os gigantes, mas os gigantes continuam, as cidades fortificadas continuam. Chega no seu trabalho e começa a pregar a palavra de Deus e falar e tudo, a cidade é fortificada, ela te rejeita. Os amigos te rejeitam, a família te rejeita. Por quê? São cidades fortificadas. O diabo fortificou para a palavra de Deus não entrar, para que as pessoas não sejam salvas. O diabo está escravizando as pessoas, e são cidades fortificadas contra você e contra mim. Mas a maior cidade fortificada que tem é a sua carne e a minha, porque ela rejeita as coisas de Deus. Você quer fazer as coisas de Deus no seu espírito, você tem vontade, mas a carne rejeita. Vai dormir, vai passear, vai para a praia, vai ver televisão, vai para um filme, vai comer, mas não ora. Mas não lê a Bíblia, não busca a Deus, porque a carne é vento contrário. Então veja, o vento contrário faz parte. Fala para o seu irmão, o vento contrário faz parte. Fala, nossa pastor, eu pensei que você ia dar uma palavra de fé. Agora eu estou com vento contrário para todo lado. Sim, mas vamos ver o final da história. É aí que eu e você precisamos aprender. Então eu preciso de uma palavra de Deus. Não case sem uma palavra de Deus, não tenha filho sem uma palavra de Deus, não trabalhe sem uma palavra de Deus, não abra um negócio sem uma palavra de Deus, não abra nada, não faça nada, não começa nada sem uma palavra de Deus. Mas depois que você tiver uma palavra de Deus, ande, e não importe com o vento contrário, porque ele vai acontecer. Não é se ele vai, é quando isso vai acontecer. Não tenha dúvida.
Você pode ficar doente, você pode ser resistido, você pode ser demitido, seu casamento pode ter problema, você pode ter uma dificuldade com os seus filhos, isso faz parte. Fala, pastor, é para eu esperar isso? Não, isso vai acontecer, você esperando ou não. Por quê? É o vento contrário. Os discípulos estavam ali, naquele mover de Deus, milhares de pessoas convertendo, milagre, 5 pães e 2 peixes, alimentou agora todo mundo, sobrou comida. Cada um dos apóstolos pegaram um cesto cheio de comida, e Jesus, o próprio Jesus fala, entra no barco e vai para o outro lado. O que é que tinha errado? Nada, tudo certo, tudo correto, tudo segundo a palavra de Deus, em cima da palavra de Jesus. Quando entraram no barco, lá no meio do lago, o que aconteceu? Ventos contrários, eles lutando contra esse vento contrário. O que é que fizeram? Pecado? Não, faz parte, faz parte. Agora é que entra aquilo que eu e você precisamos saber, precisamos aprender para vencer esses ventos contrários. Fala para o seu irmão, os ventos contrários virão. Vai falar para ele, mas você vai vencer esses ventos contrários. E aí, terceiro ponto, então falei o primeiro, que é, nós precisamos da palavra de Deus, nós já temos. Os ventos contrários, nós não precisamos nem orar por eles, eles virão. A gente só tem que estar preparado para a hora que acontecer. Mas aí começa agora a salvação, a libertação. E aqui nós vemos 2 visões. A visão do barco e a visão de Jesus. Deixa eu mostrar aqui. Nesse texto isso não fica claro. Mas em Marcos, falando sobre a mesma coisa, Marcos 6. Abre Marcos 6. Marcos 6, verso 48. Olha o que diz, falando sobre o mesmo episódio. E vendo-os, falando agora sobre Jesus. Vamos ler o verso 46, 47, 48. E tendo-os despedido, então Jesus deu a palavra, despediu, vai. Subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Então tem lá, no meio do mar, os discípulos com vento contrário, dentro do barco, a tempestade, e Jesus na terra. E vendo-os em dificuldade, a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Então veja, eu quero pegar essa palavra, vendo-os. Então veja, Jesus está no monte orando, Jesus está ali se alimentando, Jesus está ali tendo intimidade com Deus, Jesus está ali desfrutando da vida de Deus, Jesus está ali se reabastecendo, enchendo o seu tanque espiritual com a presença de Deus, fluindo no Espírito. Jesus está ali assim, no monte, mas ele está olhando para o lago, e lá tem, o lago é montes em volta, lá você olha, você vê todo o lago. E ele está olhando e vendo o quê? Que os discípulos estavam no meio de uma tempestade. Que os discípulos estavam lá no meio do lago, passando por uma tribulação. Então veja bem, aqui nós temos 2 visões. A visão de Jesus, no alto, no monte, a visão espiritual olhando e vendo. Os discípulos estão com problema. Os ventos contrários se levantaram. O diabo fechou a porta. O diabo se levantou, o mundo se levantou, o chefe se levantou, o fulano, o inimigo do fulano, tudo se levantou. A saúde dele está debilitada, ele foi acometido por Covid. Jesus está vendo. Jesus está vendo. Então, ou seja, eu e você não estamos sozinhos, Jesus está vendo. Ele não nos largou, ele está orando, mas está vendo. Ele está atento, ele está observando. Mas agora tem a visão dos discípulos. Imagina a visão dos discípulos. Imagina você dentro do barco. Imagina você lá com Pedro. O que é que os discípulos estavam pensando? Então tem a visão de Jesus olhando e falando, bom, eu dei uma palavra, eles vão chegar, mas estão com um gigante ali, tem uma cidade fortificada ali. E os discípulos lá, no meio da tribulação, imagina o que é que eles estavam pensando. Imagina o que passava pela cabeça deles. Eu não sei você, mas eu sempre fico imaginando isso. Se eu estivesse lá no lugar, o que eu estaria pensando? Eu imagino que eu poderia estar pensando coisas assim. Por que Jesus nos mandou para cá? E por que ele não entrou no barco? Ele ficou lá e olha nós aqui. Ele é que mandou, nós podíamos ter ficado com ele. Mas estamos aqui e olha o que é que está acontecendo. Ele falou para a gente vir
E agora Ele nos enviou para o meio de uma tempestade. E agora a gente não sabe como fazer. Eu acho que podia estar pensando isso. Podia estar pensando, será que nós entendemos bem que era para entrar no barco? Porque Jesus nem entrou, Ele nem veio conosco. Será que essa palavra é isso mesmo? Então essa é uma visão. É a visão de quem está dentro da tribulação. É a visão de quem está passando pelo problema. É a visão de quem está enfrentando o gigante. É a visão de quem está olhando para a cidade fortificada. Ela é diferente da visão de quem está olhando do monte. Então são duas visões. E são duas visões diferentes. E eu vou falar para você. Eu vou pegar minha própria experiência agora recente. Então tinha hora que eu não sabia o que estava acontecendo. Estava confuso. Enfrentando o gigante. É dentro do barco. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então ele vai piorar ou vai melhorar? Aí entra o médico e fala assim, olha, essa saturação sua é muito ruim. Você precisa de oxigênio urgente. Eu falo, não, mas eu não estou precisando de oxigênio. Eu estou bem. Ele fala, não, seus exames dizem que você precisa. Eu falei, mas eu não preciso. Eu sei, eu orei, Deus está fazendo algo na minha vida. E os médicos estão lá confusos, que não tem um diagnóstico correto, porque pelo diagnóstico eu devia estar com um negócio enfiado no nariz. Mas eu não estou e estou bem. Ele fala, não, está errado alguma coisa, você não quer tomar, você está resistindo. Mas eu não estou resistindo, eu não preciso disso. Porque, não, mas os exames dizem que você precisa. Então você está lá no meio da guerra, você fica confuso, você não sabe o que pensa. Eu creio na palavra de Deus ou eu creio nesse diagnóstico médico? O que eu faço? Eu tenho que escolher. Então quando você está no meio da batalha, quando você está no meio da tribulação, quando você está enfrentando o gigante, e quando você está ali diante da cidade fortificada, a sua visão ela pode ser distorcida. E aí, fica com o quê? Acredita em quê? Eu e você temos que fazer uma escolha. Mas o que eu quero falar para você é que existe uma visão diferente. E eu e você não podemos ter uma visão diferente daquilo da de Deus. Então Jesus estava aqui, olhando e vendo. O que Jesus estava pensando era, eu dei uma palavra errada para os discípulos? Eu mandei eles para uma guerra desnecessária? Será que eu preciso orar mais a Deus para eu estar mais afinado e alguma coisa assim? Não! Jesus não estava pensando isso. Jesus nem se preocupou com isso. Jesus só estava vendo e falou, vou lá resolver o problema. Só isso. E os discípulos estão olhando e falam, cadê Jesus? Pergunta para o seu irmão, você já perguntou cadê Jesus? Fala para ele. Então veja, o que é mais importante dessa visão do alto aqui? Dessa visão do monte? A visão do monte demonstra o seguinte, Jesus não abandonou seus discípulos. Jesus não estava lá dentro do barco, mas Jesus estava presente naquele contexto. O Senhor estava vendo o que está acontecendo. Eu vou falar para você, em toda a sua tribulação, todas as vezes que você for enfrentar um gigante, se você for enfrentar uma cidade fortificada, o diabo vai falar, você está sozinho. Mas acontece, essa é a visão do barco, você está sozinho. A visão do barco é, eu estou vendo o quê? É o vento contrário. Eu estou vendo o quê? É as ondas subindo. Eu estou vendo o quê? É a água entrando no barco. É isso que eu estou vendo. Mas a visão do monte, eu estou participando disso. A visão de Deus, eu estou presente. Eu estou aí. Eu vou resolver esse problema. Ainda que você não esteja me vendo, ainda que você não esteja me sentindo, ainda que você pense que eu te larguei, não larguei, eu estou vendo o que está acontecendo. Essa é a visão do Senhor. Essa é a visão do amor de Deus, da proteção divina. Essa é a visão quando Deus diz, jamais te abandonarei. A questão é, você vai ficar com qual visão? Então a visão do Senhor é essa, eu estou junto, eu estou presente. Se você ouviu o que eu falei na passagem do ano, essa foi a primeira coisa que Deus me falou, eu estou aqui. Eu não estava conseguindo ver, mas Deus falou, eu estou aqui. E Jesus está lá olhando, e os discípulos estão vendo isso? Não, eles não estavam vendo, mas Jesus estava vendo. Eu quero falar para você, nunca você vai enfrentar um gigante, e jamais uma cidade fortificada, sem a presença do Senhor na sua vida. Você pode não estar vendo, mas o Senhor está ali. E essa visão, essa convicção, eu e você precisamos ter. Nós não podemos abrir mão disso. E os discípulos estão lá, enfrentando os ventos contrários. Mas Jesus estava vendo. Fala para o seu irmão, o Senhor está presente.
Fala para o outro, o Senhor está vendo. Mas aí olha o que acontece. Quando é que Jesus viu? Quando é que o Senhor percebeu? Quando é que Jesus... Então, imagina, Jesus está lá no monte, irmão, Jesus está vendo desde o início. Foi Jesus que mandou eles irem. Jesus está lá orando, Jesus está lá desfrutando de Deus, Ele está ali, mas Ele está vendo. Agora, à noite, veja que Jesus despediu aquela multidão e compeliu os discípulos, era no final da tarde. No final da tarde. À noite tem 4 vigílias. 4. A quarta vigília é a última, de 3 horas da manhã até 6 horas da manhã. Isso é a quarta vigília. Acontece que eles estavam passando aquele problema desde a primeira vigília. Jesus está aqui parado. E aí é que entra um problema sério para quem às vezes perde as coisas. O vencedor, ele entende o seguinte. Olha o que a Bíblia diz. Diz que Jesus na quarta vigília ele foi lá. Mas ele estava vendo desde a primeira. E eu te pergunto o seguinte, por que Jesus foi na quarta e não na primeira? Por que assim que começou o problema, Jesus já não interferiu? Por que assim que o vento começou a se levantar, Jesus não entrou? Desde a primeira vigília eles estavam passando problema. Desde a primeira vigília o vento é contrário. Por que é que Jesus veio só na quarta vigília? Você imagina o quanto que Pedro não orou, João, os discípulos, falando, cadê Jesus? Aparece Jesus, Deus faz alguma coisa na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira vigília. Jesus só apareceu na quarta. Olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aprenda algo. O tempo é de Deus. Deus sabe a hora certa de agir. Deus não vai ser empurrado por ninguém, por ser nenhum, para fazer uma coisa antes da hora ou fora da hora. Não tem esse negócio que Deus atrasou. Deus nunca atrasa, Deus tem a hora e o tempo dele. É Deus quem controla o tempo. Não sou eu, não é você. Eu posso orar, eu posso clamar, eu posso pedir a Deus, mas eu vou depender do tempo dele. Quando Jesus começou seu ministério, no primeiro sinal foi transformar água em vinho, Maria foi lá atrás de Jesus e chegou e falou, resolve o problema, Jesus. Acabou o vinho. O que ele falou para ela? Não é chegada a minha hora. Tem um tempo, Maria. Não é agora o milagre. Mas acontece que minutos depois ele fez o milagre. Então Deus tem tempo. Deus tem não só ano, não só meses, não só semanas, não só dias, nem só horas, não só segundos. Deus tem milissegundos. É agora. Aí acontece. Antes não vai acontecer. Depois não vai acontecer. É na hora de Deus. Agora eu e você podemos clamar na primeira vigília, podemos clamar na segunda, na terceira e aguardar o tempo de Deus, mas jamais abrir mão da palavra de Deus e da convicção que Deus está presente vendo. Também não tem sentido isso. Tem sentido à luz do Espírito Santo. Tem sentido quando você vê o propósito divino. Tem sentido quando você vê o que acontece na quarta vigília. Então Jesus estava lá orando, ele está vendo. E eles estão remando, eles estão lutando, eles estão lá com uma visão completamente diferente da de Jesus, mas Jesus está controlando tudo, está vendo tudo e está presente em tudo. Porque esse é o nosso Senhor. Porque essa é a promessa. Que Ele nunca vai nos largar, jamais vai nos abandonar, e jamais o diabo tem poder sobre as nossas vidas, porque nós estamos protegidos pelo Deus Altíssimo. A Bíblia diz que para tocar no Filho de Deus é como se tivesse tocado na menina dos olhos do Senhor, ou seja, é impossível disso acontecer. Quem está à sombra do Todo-Poderoso jamais vai ser atingido. Isso é o que a palavra de Deus diz. E Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Então Deus está acompanhando, Jesus estava acompanhando desde a primeira vigília. Mas é na quarta vigília que Ele veio. Então eu vou te falar, quando é que Jesus manifesta? Fala para o seu irmão, na quarta vigília. Ou seja, no tempo dele. Eu não sei quando vai ser, mas Ele sabe. Mas eu tenho uma convicção, Ele vai agir. Ele não vai te largar sozinho, não vai ficar ali, porque Ele vai agir. Quando? No tempo dele, é na quarta vigília. Quando você estiver clamando, lembra, não chegou a quarta vigília ainda, porque Deus ainda não fez, não chegou a quarta vigília ainda, porque Deus não fez, mas Deus vai fazer. Deus vai fazer. Porque Deus sempre faz. Fala para o seu irmão, você está na primeira ou você já está chegando na quarta vigília? Você clama,
Você clama. Chega uma hora que você não consegue mais clamar. Você só fala, e aí, Deus? Ou você faz só o que eu estava fazendo, Jesus, só isso, só não saia mais nada, tem mais clamor. Mas na convicção de que Jesus vai aparecer. E aí, quando Jesus aparece, está aqui no verso 27, por que Jesus veio naquela quarta vigília? O que é que aconteceu? Então, verso 27. Mas Jesus imediatamente... Não, Jesus aparece. Irmãos, tem hora que você está no meio de uma tribulação que é tão grande que quando vem o socorro do Senhor, você pensa que é um fantasma. Você pensa às vezes que é o diabo, você pensa que estão brincando com a sua vida, alguma coisa assim. Então, eles estão lá na maior luta. Na quarta vigília o Senhor vem, ou seja, no tempo de Deus ele vem. E aí Jesus vem andando sobre as águas. E quando eles olham, nunca tinha visto alguém andar sobre as águas. É à noite, não tem luz. Ondas para um lado para o outro, água entrando no barco, água saindo do barco. Eu imagino que eles estavam lá com um baldinho jogando a água fora. De repente alguém vê, fala, fulano, olha ali para o lado ali. Alguém olha e fala assim, eu estou vendo vultos por conta do problema, ou você também está vendo? Aí o outro olha e fala, eu também estou vendo. Pedro, olha ali. Aí todos os discípulos olham. O que eles fazem? Adora a Deus, não gritam de terror, de medo. A Bíblia fala, gritaram de medo, é um fantasma. Fala, se não basta o vento contrário, agora tem um fantasma aqui. Ou seja, parece que a coisa está piorando, mas é Jesus. Aí Jesus fala, sou eu. Aí Pedro, como sempre Pedro, é o Senhor? Se for o Senhor, então manda eu ir também aí andando sobre as águas. E Jesus fala, vem. Então deixa eu te falar uma coisa. Por que é que Jesus veio na quarta vigília? Ou por que é Jesus sabendo que o vento era contrário? Por que Jesus mandou os discípulos? Por que ele ficou? Por que ele ficou observando? E por que ele só manifestou nessa hora? Porque Deus queria dar uma experiência para aqueles discípulos que eles nunca tiveram na vida. Ou seja, a tribulação, o gigante e a cidade fortificada é para amadurecer a sua vida, é para fazer você crescer, para te dar novas experiências que você nunca teve. Deus não é masoquista, Deus não é sádico, masoquista não, Ele não é sádico que quer ver você sofrer. Ele quer fazer você avançar, Ele quer fazer você crescer, Ele quer ver e amadurecer os princípios da sua vida, as colunas da sua vida. Você diz que tem fé, Deus então deixa a sua fé ser testada. Para quem? Para Deus? Não, para você, não é para Deus, é para você. Você que está sendo testado, você que está sendo firmado, você que está sendo consolidado, é você que está tendo novas experiências. Eu estou escrevendo o nosso livro de jejum e estou colocando no livro algumas das experiências que eu passei com essa doença. Você vai ver o quanto que Deus me edificou nisso. Então veja, Deus está mexendo com a sua vida. Ou Deus está permitindo alguém mexer para Ele gerar algo novo na sua vida. Pedro jamais pensou, naquele dia, saindo da sua casa, que ele ia andar sobre as águas. Ele nunca imaginou que isso era possível acontecer. Agora ele estava vendo Jesus andando sobre as águas. Quando ele está vendo Jesus andar sobre as águas, você vê no final do texto falando o quê? Eles adoraram a Deus, falaram, verdadeiramente esse é filho de Deus. Quando você vê algo assim, sua fé aumenta, a sua convicção, ela aumenta. Você olha para Jesus e fica mais claro quem é Jesus. Porque ele agora está andando sobre as águas. Ou é um fantasma, ou é Deus. Eles optaram, é Deus. Mas não é só isso, não é só a visão de Jesus que melhora. É a fé, são as experiências. E Pedro agora, então, estava experimentando algo que ele nunca experimentou na vida. Ele é crente, estava com Jesus todos os dias. Mas andar sobre as águas foi algo que marcou a vida dele. Foi algo que edificou a fé dele. Foi algo que ele nunca teve. Então veja, o vento contrário, o alvo do vento contrário é destruir sua vida. Mas o alvo de Deus, ao permitir você enfrentar o vento contrário, é edificar a sua vida. É te dar novas experiências. Fala para o seu irmão, vai ter vento contrário esse ano. Mas nós teremos muito mais experiências com o Senhor. E aí, o que acontece com Pedro? Ele entra olhando para Jesus e andando sobre as águas.
Enquanto ele está olhando para Jesus. Mas aí a Bíblia fala que, ao concentrar no poder do vento contrário, ele submergiu. Então eu falo para você, e isso fica claríssimo em outro exemplo na palavra de Deus. O Saul olhou para o Golias e falou: é grande demais. Meu Deus do céu, não dá para... É muito poder. O que ele fez? Ficou lá dentro da tenda dele. Não ia enfrentar. Os soldados dela olhavam: se o rei, que é o maior homem que nós temos, não tem coragem de enfrentar, eu também não vou. Todo mundo nas suas tendas. E o gigante lá. Chega Davi, então veja. Saul e todo o seu exército concentrou no poder do Golias, no tamanho do Golias. Tiveram medo e ficaram quietos. Chega Davi e olha, concentrou em quê? No poder de Deus. Olha, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Vou lá matar. Ele não olhou o poder do Golias, ele não olhou que ele tinha lança, ele não olhou que ele tinha uma couraça, ele não olhou que ele tinha espada, que ele tinha escudo, e nem os 3 metros que ele tinha. Ele não olhou isso. Ele olhou o seguinte: em nome do Senhor eu vou vencer. Então ele estava olhando para quem? Para o poder de Deus. O cara é grande, mas Deus é muito maior. Sabe, mas Pedro entrou olhando para Jesus. Se Jesus está andando, eu também posso. Entrou e andou sobre as águas. Mas daí a pouco ele foi olhar para a força do vento contrário. Deixa eu te falar uma coisa. Não olhe para a força da tribulação, nem da dificuldade, nem do gigante, nem da cidade fortificada que se levantou contra a sua vida. Não olhe para isso. Sabe por quê? Você tem um Deus mais forte, mais gigante, mais poderoso, mais fortificado, com muito maior poder. Mas Pedro olhou. Quando ele olhou, o que aconteceu? Submergiu. Porque agora ele ficou debaixo do poder do vento contrário. Eu e você podemos enfrentar o vento contrário, mas jamais ficar debaixo do poder dele. Nós andamos debaixo do poder de Deus. Nós andamos em cima de uma palavra de Deus. Andamos segundo o amor de Deus, a proteção do Senhor. Nós fazemos parte do reino de Deus. Tem vento contrário? Tem, mas ele não é maior do que o nosso Deus. Ele não é mais poderoso que o nosso Deus. E a Bíblia diz que Pedro ficou o quê? Com medo. Todas as vezes que você olhar para o gigante e para a cidade fortificada, olhando o poder deles, você vai ficar com medo. Essa é a sua carne. Ela olha e fala: tem mais poder do que eu. Tem mesmo, do que a sua carne, mas não tem mais poder do que aquele que habita em você. Fala: pastor, é assim que muita gente em tempo de vitória tem derrota. Porque pega a palavra de Deus e vai, as coisas estão indo bem, o vento contrário se levanta, ele fica olhando para o poder do vento contrário. Então eu vou te falar uma coisa: tem muitas empresas quebrando? Tem muita... a sua empresa não está vendendo mais? Não está vendendo tanto. O seu emprego agora diminuiu o salário? Sim, diminuiu. E a doença acabou? Não, ela está aumentando. Nossa, mas isso então vai destruir. Pronto, você agora vai ter perda. Porque você está olhando a esse poder. Mas aí você tem que ver: não, meu salário diminuiu, mas Deus vai multiplicar esses 5 pães e 2 peixes. Não, a doença aumentou, mas ainda que ela me pegue, ela não vai me levar, porque Deus vai me proteger dela. Meu casamento é ruim, mas não, vai ficar bom, porque esse problema aqui nós vamos aprender, vamos amadurecer, vamos nos quebrantar e vamos sair disso fortalecido. A célula agora é online, as pessoas estão com medo de vir. Não tem problema, porque no final do ano nós vamos multiplicar essa célula em nome de Jesus. Pedro entrou bem, e aí de repente foi olhar a tribulação, foi ver o poder da tribulação. Irmãos, nunca queira conhecer o poder de Deus, nunca queira conhecer o poder do gigante, nem da cidade fortificada. Sabe por quê? Porque você serve um Deus mais poderoso. Você está cheio do Espírito de Deus, que tem muito mais do que do outro lado. Então não interessa o outro lado. Foi exatamente isso que Josué e Caleb disseram: tem gigantes, tem cidade fortificada, mas nós estamos com Deus. O que o salmista diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode se levantar contra, se eu carrego o poder de Deus, a vida de Deus, se eu estou em cima de uma palavra de Deus? Não tem nada. Tem poder do outro lado. Não me interessa o tamanho, porque eu estou num poder maior. Então tem um diagnóstico médico: você tem que fazer isso. Não, mas Deus falou e fez, e algo fez. Eu não preciso. Você precisa? Não preciso. Depois eu descobri que eu não precisava mesmo. Então veja, você está confiando em algo maior. Mas aí o que acontece com Pedro? Ele olhou e submergiu. Mas deixa eu te falar algo: ainda que você anda no vale da sombra da morte, não tema, porque Deus está com você.
Se Jesus não estivesse ali, Pedro tinha morrido. Mas Jesus estava ali. Mesmo Pedro olhando o poder do vento, Jesus estendeu as mãos e tirou Pedro de lá e entrou para o barco com ele. Ou seja, o melhor é que você não veja isso. Mas se porventura você por um lapso, alguma coisa acontecer, e você ficar olhando o poder de lá e começar a ter problema, é só clamar o Senhor que Ele estende as mãos e te tira do problema. Sabe por quê? Deus sabe da sua fragilidade, da minha fragilidade, das nossas fraquezas. Deus sabe. E o Senhor não está para te matar, o Senhor não está para te destruir, Ele está para te fortalecer. Mas se Ele vê que a coisa está piorando, Ele estende a mão e te tira. Te tira. Nessa doença minha, a pior coisa que aconteceu foram as náuseas. Meu Deus do céu, eu estava quase pedindo a morte do Senhor por conta dessas náuseas. Mas assim, não, irmão, pensa num negócio ruim, é isso. Aí o dia que eu fui internado, o diabo falou, você vai morrer. Eu falei, e aí, Deus? Deus falou, eu estou aqui. E sabe o que Deus fez? Irmãos, a hora que eu pus o pé dentro daquele hospital, dentro daquele quarto, que eles trancaram a porta, Deus tirou as náuseas com a mão. Eu estava sentindo náusea agora, 2 minutos depois não tinha mais nenhuma. Deus falou, eu estou aqui. Do mesmo jeito que elas vieram, elas foram embora. Então veja, eu estava com um problema, estava numa guerra espiritual. Aí Deus estendeu a mão e falou, vou fazer um milagre para você entender que eu estou aqui. E tirou. Então Deus olhou para Pedro e falou, mas homem de pequena fé. Mas o Senhor desprezou ele? Não. Jesus falou, você não serve para ser meu discípulo? Não. Jesus falou, não, Pedro, cansei, não dá mais. Fica aí, morre aí. Não. Jesus estendeu as mãos e tirou ele do problema. Acabou o problema, porque Jesus interviu. Então eu vou falar para você, eu e você devemos dar uma resposta certa. Mas se eu e você dermos uma resposta errada, as mãos do Senhor estão estendidas ainda assim para você e para mim. Porque Deus não tem prazer no seu sofrimento e nem na sua destruição. Ele está para nos dar vitória, Ele não dá para dar vida, Ele está para nos proteger, nos guardar e não para nos ver afundar. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro levanta, Pedro sai e entra no barco. Então veja, o Senhor estava ali, para quê? Para guardar, para proteger, para amadurecer, para dar novas experiências para Pedro. Fala para o seu irmão, ano de vitória. Mas ano de muitas novas experiências com o Senhor. E aí olha o que acontece. Verso 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Essa é a sexta coisa. A quinta foi essas novas experiências. Então olha, qual era esse subir ao barco, Jesus e Pedro, e o vento cessar imediatamente, isso é poderoso. Está aqui a razão das tribulações. Jesus está aqui no monte, olhando e tem uma visão. Eles estão aqui no barco, passando pelo problema e tem outra visão. Isso é o quê? Uma desconexão com a visão de reino, porque a visão certa é a visão de Deus. A visão certa é a visão do Senhor. A visão certa é a palavra de Deus. Ah, não, mas e o vento contrário? Ele está aí, esquece ele. Só saiba que você vai enfrentá-lo, mas você precisa ter a visão de Deus. Então Jesus vai lá o quê? Para resolver isso. Unir a visão. Trazer unidade de visão. Pedro e os discípulos precisavam ter a mesma visão de Deus. Eles precisavam entender como Deus vê. Eles precisavam entender como Deus pensa. Eles precisavam entender como que são os sentimentos do Senhor. Eles precisavam entender isso. Porque eles estavam lá afobados, vendo fantasmas, desesperados, com medo. E pela visão de Deus não era para estar assim. Mas Deus estava ensinando eles, dando novas experiências, para que eles pudessem olhar como Jesus olha. Todas as vezes quando nós começamos a palavra, eu oro por isso. Senhor, queremos enxergar como o Senhor enxerga. Porque o dia que eu e você enxergamos como Deus enxerga, o vento cessa. E aí, quando agora Jesus vai lá, mostra que não é um fantasma. Quando Jesus fala para Pedro, então anda, tem novas experiências. Quando ele começa a submergir, Jesus pega na mão dele e tira. E Jesus sobe no barco com eles. Agora a visão deles mudaram. O vento cessou. O que a Bíblia diz?
Eles se dobraram diante de Jesus e falaram: esse verdadeiramente é o reino de Deus. Agora eles estavam pensando como Jesus, agora eles estavam vendo Jesus como ele realmente é. Ou seja, a visão agora é a mesma. Esse é o alvo de Deus. Que você pense como ele, que você sinta como ele, que você deseje as coisas que ele deseja. Eu vejo, às vezes, irmãos da igreja, pessoas que tiveram experiência com o Senhor, mas eles entram no mundo como se a vida deles fosse no mundo. Eles entram na política, discute governo, Dória, Bolsonaro, não sei mais o quê, como se isso fosse a vida deles. Eu falo, eles não têm a visão de Deus, porque eles deviam estar brigando pela célula, deviam estar brigando pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus amigos, pelos seus filhos, para que eles se convertam, deviam estar brigando para ter um dom espiritual, deviam estar brigando para ganhar uma cidade, um bairro dessa cidade. É assim, porque isso é reino de Deus. Mas não, ele está brigando para ter um carro, está brigando para ter uma casa, está brigando para eleger alguém, está brigando por conta disso. É evidente que nós participamos de tudo isso, mas sem colocar o nosso coração nisso. Porque isso não faz parte da nossa vida. Então, ou seja, eu preciso ter vida, é a vida de Deus, eu preciso enxergar como Deus enxerga. A hora que Pedro e os discípulos enxergaram como Jesus enxerga, vendo que Jesus é o Deus, o Senhor, o verdadeiro Deus, é a verdadeira palavra, o que aconteceu? O vento acabou. Então tinha um motivo pelo qual o vento estava ali. Pelo lado do vento era destruir o barco. Pelo lado de Deus era para ensinar os discípulos a ter a mesma visão do Senhor. Cumpriu o alvo de Deus. O vento sumiu, sabe por quê? Ouça bem o que eu vou te falar agora. Nunca esqueça disso. Jesus é Senhor também do vento. Então o Senhor permite o vento e o Senhor manda embora o vento. A hora que cumpre o propósito, a hora que produza o fruto que precisava produzir, o Senhor fala: vai embora agora, vento. E aí o vento vai embora. Cessou o vento. Jesus nem mandou ele embora. Mas o propósito se cumpriu, ele desapareceu, ele não tem mais valor. Agora os discípulos se uniram mais a Jesus. Agora eles tiveram mais experiência. Agora eles entenderam e viram realmente a identidade do Senhor. Um homem não anda sobre as águas, mas Jesus é o Filho do Deus vivo. Ele anda sobre as águas. E águas turbulentas, ele andando sobre as águas, não tinha poder sobre ele. Mas não é só isso, esse poder que ele tem, ele libera para mim e para você. Você também pode andar sobre as águas turbulentas, Pedro. Anda! E ele andou. Ah, mas agora eu estou olhando o poder, esse negócio aqui é muito, eu estou afundando. Não, eu te salvo aí também. Sabe, a vida dos discípulos com certeza nunca mais foi a mesma. Porque eles agora sabiam quem era Jesus, estavam se dobrando e adorando. E agora eles tiveram experiência que eles nunca tiveram. Sabe, é assim que vai ser 2021 para você e para mim. É ano de vitória. Terão ventos contrários? Sim. Nós vamos vencer todos em nome de Jesus. E vamos sair fortalecidos. Nós vamos ter mais milagres, vamos ter mais experiência. Nós vamos conquistar mais, vamos crescer mais. Vamos experimentar mais de Deus. Os dons vão fluir mais em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o Senhor está vendo tudo que está acontecendo e Ele vem a nosso favor. Ele está trabalhando ao nosso favor. Nós estamos debaixo do favor de Deus, do poder de Deus, da graça do Senhor, de uma palavra de Deus. E quem crê nisso, diga amém. Assim será a sua vida. Assim será o nosso ano. Deus não tem prazer em derrota dos seus filhos. Deus tem alegria nas suas vitórias. E nós teremos um ano de vitória.